Olá pessoal, seja bem-vindo à Programação Hardware. Hoje nós vamos apresentar um componente muito importante entre celular, notebook e PC, a placa-mãe. Vamos abordar se é necessário, pode colocar qualquer processador ou qualquer memória RAM. Então, antes de começarmos, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Então vamos começar. O que é a placa-mãe? A placa-mãe é o nome dado a uma placa de circuito impresso que integra o hardware de um computador. Ele contém slots, conexões específicos para processador, memória RAM, unidade de armazenamento, claro, SSD ou HD, placa de vídeo, assim por diante. Essa integração consiste em permitir que os componentes se comuniquem de modo que o computador se torne funcional e por intermédio da placa-mãe que a CPU acessa os dados que estão na memória RAM, por exemplo. As placas-mães têm formatos e tamanhos variados. Isso vale principalmente para as unidades que equipam notebooks, servidores workstation, celulares, tablets e outros equipamentos. Isso porque esses dispositivos variam em dimensões, recursos e propósitos. Nesses segmentos, eles seguem tamanhos e formatos padronizados, formato ATX e Mini ITX. Entre os principais fabricantes de placa-mãe para PC são ASRock, ASUS, Gigabyte e MSI. Nesse ponto, vale destacar também que uma placa-mãe pode ser chamada motherboard, ou mainboard, ou MOBO, ou system board, entre outras denominações. Agora vamos adentrar as principais características da placa-mãe. A placa-mãe padronizada tem formato retangular ou quadrangular. As placas-mães padronizadas têm formato retangular ou quadrangular, assim para que elas possam ser instaladas adequadamente no gabinete do computador. No gabinete do tipo torre, a placa fica em pé, ou seja, é instalada em posição vertical. Embora menos comum no mercado, também é possível encontrar gabinetes horizontais que deixam a placa deitada. Em ambos os casos, os conectores da placa-mãe devem ser posicionados em áreas específicas. Isso porque é necessário garantir que os componentes sejam acoplados nela, ao mesmo ocupe um local apropriado no gabinete. Em resumo, os computadores da Dell, alguns que vocês mexem em computadores, eles são horizontais, mas computadores como de casa são verticais, do tipo torre. Então você pode relacionar a isso. Então vamos continuar. Para nós compreendermos melhor sobre a placa-mãe, vamos dividir ela em três partes. E vamos trinchar elas em sequência. Então vamos lá. Na área 1 encontramos vários conectores, posicionando a borda dos componentes. Na área 1 encontramos vários conectores posicionando a borda. Essa locação permite que este possa ser acessado a partir da traseira do gabinete. Ali se encontra USB do tipo A, USB tipo C, HDMI, DisplayPort, Ethernet, áudio, PS2. As placas mais antigas trazem conectores paralelos, muito usados para impressoras. E você encontra também VGA.
Esses padrões foram substituídos por tecnologias mais modernas, como USB e HDMI. A quantidade e a variedade de conectores traseiros muda de modelo para modelo. Alguns trazem 4 ou 6 portas USB, por exemplo. Outros 2 conectores de internet. Como a disposição de conectores traseiros varia de acordo com o modelo, as placas-mães costumam vir acompanhadas de um espelho. Trata-se de uma peça normalmente de alumínio, que serve de moldura para os conectores. Os modelos mais sofisticados colocam esse componente dentro de uma específica caixa, dispensando tal espelho. Agora vamos falar da slot de expansão que está na área 2. Ele recebe esse nome porque permite a instalação de placas que expande os recursos do computador. Ao instalar uma placa ali, os conectores dessa ficam acessíveis a partir da traseira do PC. Entre os dispositivos que podem ser instalados nessa área estão a placa de vídeo, a placa de internet, a placa de rede Wi-Fi e a placa de som. Normalmente os 3 últimos itens já estão embutidos na placa-mãe. Essa é a razão para que ela tenha conectores correspondentes a eles na traseira. De modo, é possível instalar placas para diversas funções, mesmo que elas já existam na placa-mãe. Basta que elas sejam compatíveis aos slots existentes ali. Hoje, os slots de expansão consistem principalmente em conectores PCI Express. Nas placas antigas trazem conectores PCI e AGP. Os slots PCI Express têm tamanhos variados. Eu fiz um vídeo, só que eu vou deixar no card, no vídeo agora que eu não me lembro agora, sobre um outro vídeo. Vocês vão ver lá. Mas vamos continuar. O maior é 16x, costuma ser usado para placas de vídeo. Algumas dessas são tão grandes que pode ocupar o espaço de 2 ou até 3 slots. Agora vamos falar dos itens mais importantes da máquina, o processador e memória RAM. Aqui encontramos o socket, para a instalação item mais importante da máquina, o processador. Ao lado dessas ranhuras para a fixação dos módulos ou pentes de memória, normalmente há 2 ou 3 telas. Nesse ponto, é essencial ter a ciência de que a placa só suporta familiares específicas de processadores. Isso significa que não pode instalar qualquer CPU nelas. A dica é escolher a CPU primeiro, então pesquisar para comprar uma placa-mãe compatível com ela. A loja com boa reputação sempre informa o processador compatível. Há 2 razões principais para isso. A primeira, que o processador suporta, são determinados pelos chipset. Há 2 razões principais para isso. A primeira, que o processador suportado são determinados pelo chipset. Além disso, cada familiar do processador tem um socket ou encaixe diferente. Por exemplo, as CPUs da Intel Core da 13ª geração usam um socket do tipo LGA1700. Já os processadores da Intel Core de 11ª geração são baseados no LGA1200, um socket totalmente diferente. Você também deve observar do tipo de memória RAM suportado pela placa-mãe. Um modelo que trabalha apenas com módulos DDR4 não vai funcionar com pente DDR5 ou vice-versa. Voltando ao processador, você vai notar que há algumas furinhos ao redor do socket. Ele serve para a fixação da ventoinha ou de outros mecanismos de resfriação que mantém a CPU dentro da temperatura de segurança de operação. Agora vamos falar sobre o BIOS e a bateria. Outro chip essencial da placa-mãe é o que abriga o UEFI.
Infidel Stable Firewall Interface, ou BIOS. O primeiro e mais moderno, razão pela qual vem substituindo o segundo, mas ambos têm as mesmas funções básicas: reconhecer e possibilitar gerenciamento dos dispositivos conectores da placa-mãe. Também cabe ao UEFI ou aos BIOS permite que os computadores inicializem e carreguem o sistema operacional. O componente deve ainda guardar informações sobre a hora, data, configurações de hardware definidas pelo usuário, para que esses dados não se percam quando a máquina é desligada. As placas-mãe mantêm o chip que armazena as BIOS ligada a uma bateria, embora a configuração possa ser guardada em memória flash. O UEFI foi criada porque o BIOS é uma tecnologia antiga. Seu surgimento remete aos anos de 1980. O padrão UEFI traz muitos recursos importantes para o computador atuais. Entre eles estão o suporte melhorado a vários sistemas operacionais, como Linux, sistema operacional Windows e hardwares avançados. Você pode acessar a interface do UEFI, que dá acesso à configuração do hardware para ativar ou desativar um SSD, por exemplo. Pressionando a tecla ESC ou F2 ou Delete, consulte o manual da placa para saber a tecla certa. Um detalhe importante para muitos fabricantes, o UEFI é apenas um tipo de BIOS. Por esse motivo, não é comum a placa-mãe basear em UEFI ter esse componente identificado como BIOS. Agora vamos falar sobre chipset. Você vai encontrar alguns chips integrados na placa-mãe. O mais importante dele é o chipset. Cabe ele gerenciar a comunicação entre a CPU, GPU, memória RAM e unidade de armazenamento e outros componentes. Também cabe ao chipset determinar o suporte a determinadas tecnologias, como os tipos, as quantidades das portas USB ou Thunderbolt. Normalmente, o chipset é produzido pelo mesmo fabricante do processador. Há uma boa razão para isso. Ao desenvolver uma linha de processadores, a companhia como Intel e AMD criam mais modelos de chipset como parte do projeto. Assim, a placa-mãe equipada com esse chipset será compatível com os processadores desenvolvidos para ele. Tomemos como exemplo o processador Intel Core i9 13900K. Ele é compatível com os chipsets das séries Intel 600 e Intel 700. Assim, se quiser equipar com um computador com Core i9 13900K, precisará de uma placa-mãe que contém com chipset Intel dessa série. O exemplo desse modelo Intel Z790. As placas-mães atuais costumam trazer apenas um chipset. Os modelos antigos ou com tecnologia legada, o chipset pode ser dividido em dois chips. Solder Bridge Ponte Sul, responsável pelo controle de interface para dispositivos como teclado, mouse, áudio, embutido, conexões, recebe esse nome por ficar posicionado na parte inferior da placa. North Bridge, ponte norte, faz o trabalho mais pesado, com destaque para o gerenciamento da memória RAM. Recebe esse nome por ficar localizado na parte superior. Formato e tamanho. As placas que serviam de exemplo são micro ATX. Mas o que isso quer dizer? Bom, as placas-mãe precisam seguir determinados padrões de dimensão e formatos
para fim de compatibilidade. O micro ATX é um deles. Para segmentar de PCs, o mercado trabalha em vários padrões. O formato ATX e micro ATX são adequados para máquinas do tamanho físico grande ou médio. Para mini PCs, os padrões como Nano ITX e Pico ITX são os mais apropriados. Vamos conhecer os principais formatos: ATX e micro ATX. Estabelecido em 1995 pela Intel como a evolução dos antigos padrões AT e Baby AT, o ATX é um formato muito conhecido. As placas desse padrão devem ser de 12 a 9,6 polegadas ou 300 por 5 a 240. Os furos para a fixação da placa-mãe ATX ao gabinete também devem ser seguidos os posicionamentos padrões. O ATX tem variações com dimensões maiores ou menores em relação ao padrão original. O mais popular mencionado é o micro ATX, com um diâmetro de 240 a 240. Agora vamos mostrar para vocês as dimensões na tela. Claro, vamos para outras variações. O mercado também tem demandas para PCs com tamanhos reduzidos. Eles são úteis para comércios e serviços, atendimentos ao cliente. Por exemplo, eles também podem ser interessados para quem tem pouco espaço em casa ou no escritório. Essa categoria atende por placas mães gabinete do tipo ITX. Essa categoria foi introduzida pela Via Tecnológica em 2001, começo pela padrão Mini ATX, que tem 170 milímetros. Também foi variações aqui. Eu vou colocar na tela. Notem que essas dimensões são bastante reduzidas. Uma placa Pico ITX cabe na palma da mão. Por esse motivo, os dispositivos baseados no padrão ITX têm recursos mais limitados na comparação com os padrões ATX. Leve em conta também que a placa Mini ITX tem poucos slots, enquanto o modelo Pico ITX traz apenas conectores básicos. Como escolher uma placa-mãe adequada para você? A escolha da placa-mãe depende do computador que está sendo montado. É necessário pensar no propósito da máquina. Se a ideia é de montar um PC game, por exemplo, um gabinete grande pode ser interessante por suporte ao dispositivo ocupar bastante espaço como uma placa de vídeo. Nesse sentido, uma placa-mãe ATX ou micro ATX pode ser indicado por ter grande quantidade de slots de expansão e recursos complementares. Já uma máquina para tarefas básicas pode ser bem atendida com uma placa micro ATX, por exemplo. Em resumo, é importante pensar nos recursos que o computador precisa e, a partir daí, deve-se pesquisar por uma placa que atende às suas necessidades. Agora, eu quero ouvir a sua opinião. Qual a placa-mãe adequada para você? ATX? Se você entendeu ou se você não entendeu, deixa nos comentários. Então, em resumo, deixa seu like, se inscreva no canal, dê o seu joinha para cada dia melhorar o nosso empório de conhecimento sobre tecnologias. E obrigado até assistir até o final. Até a próxima.